Você pega um indivíduo que tem problemas, esse indivíduo, além de tudo, está isolado, está sozinho em casa o tempo todo, passa o tempo todo dentro de um grupo que fala que aquilo que ele pensa é normal e muita gente pensa igual e que vai estimulando o comportamento excessivo nele. Então, não é o ambiente que gera isso, mas é a dinâmica das pessoas dentro desse ambiente que gera esse tipo de resultado. O que a gente está oferecendo para as empresas é a possibilidade de vincular sua marca a uma marca muito valiosa, que é o Belas Artes. Eu adoro cinema na rua. É um hábito que eu tenho há muitos anos. Won't you join us, Shadow? American Gods é uma das melhores séries recentes da TV americana e é uma das melhores séries pra gente ver maratonando, né, de uma vez só. A gente mostra uma escola que tem milhares de problemas, mas a gente mostra que também democracia e sociedade ela é construída por todos, né? Houve muita discussão sobre o trabalho da Djanira, se ela era uma pintora primitiva, se ela era uma pintora ingênua. Boa noite, Metrópolis no ar. Os cinemas de rua, ou seja, os que não ficam dentro dos shoppings, já são uma grande raridade, né, Cunha? Infelizmente. Pois é, e este ano começou com um risco para 2 deles aqui em São Paulo. É verdade, o Belas Artes e o Cinearte receberam a notícia que não serão mais patrocinados, respectivamente, pela Caixa, né, pela Caixa Econômica Federal e pela Petrobras. Os responsáveis pelos cinemas estão correndo atrás de outras empresas para não fecharem as suas portas. É muito legal só ter um cinema de rua num lugar tão emblemático, que nem a Paulista e a Consolação. Eu ouvi que ele está passando por momentos de crise, né, financeira, e aí eu vim hoje também para dar uma força. Em tempos, sobretudo, de um governo que vem frequentemente perseguindo o meio cultural, é natural que a Caixa, por exemplo, corte os seus incentivos ao Belas Artes. Mas eu vou aproveitar aqui, né, para explicar bem essa situação, porque as pessoas acham que o cinema, algumas, né, que não tem público e que só se sustenta com dinheiro público. E não é nada disso. O cinema tem um ótimo público, tanto é que tem tanta mobilização quando saem essas notícias. E não é dinheiro público, é patrocínio. Assim como a Caixa Econômica patrocinava o Belas Artes, ela patrocinava times de futebol ou ela faz anúncio na televisão. O que acontece especialmente aqui em relação ao Belas Artes, em alguns outros cinemas de rua, é que nós temos que pagar um aluguel competitivo com o mercado. A diferença é que nos shoppings, esses cinemas que funcionam lá, têm descontos nos aluguéis. Eles não pagam aluguel igual uma loja. Por quê? Porque para o shopping e para os lojistas é fundamental ter um cinema porque é atrativo de público. Nós já fomos Cine Bombril, depois Cine Livraria Cultura e agora Cinearte Petrobras. Esses cinemas acabaram ganhando um ar de uma programação independente, de uma programação não comercial, o que aumenta o risco de faturamento. Aqui é bom porque não é no shopping. Você vai da rua para o cinema. Tem mostras, tem retrospectivas. Essas retrospectivas, elas têm um preço muito mais acessível. O que mudou na política de patrocínio à cultura para as empresas desistirem? Um novo governo que tem uma outra linha, uma outra visão e que decidiu que patrocinar o Belas Artes não é prioritário para esse governo. É um direito deles, mas lamento, porque acho que a Caixa só tinha a ganhar mantendo esse patrocínio. O investimento aqui certamente tem um retorno direto, indireto, um retorno no inconsciente coletivo de imagem da instituição. Quanto vale para uma empresa, para a Caixa Econômica Federal, patrocinar esse cinema? Só de clipagem em 2018, de mídia espontânea, foram 6,6 milhões, calculados por uma agência independente. Tem comercial na tela, tem
espaço para fazer eventos, tem desconto para os clientes na bilheteria, tem o nome na Rua da Consolação. Quanto vale isso? Você tem como pegar toda a mídia gerada e mensurar e falar assim, olha, a cada real investido você teve 5 de retorno, você teve 8 de retorno. E aí a minha pergunta é, para que serve um cinema desse? Eu acho importantíssimo para a história da cidade de São Paulo ele existir e já faz parte da cultura de São Paulo também. Agora que São Paulo aprendeu a recuperar o uso da rua, o uso do espaço público e a beleza que existe nisso, em a gente não se fechar em locais privados, a gente não pode nem cogitar o fechamento de um cinema de rua como esse. Uma coisa que foi muito bacana, né, que é o lado bom da coisa ruim, foi a reação que aconteceu. Muita gente se manifestando, o que levou algumas empresas a nos procurarem. Semana passada mesmo, a gente já teve 4 reuniões. Então, estou otimista e acho que a gente tem boas possibilidades. O carnaval já acabou, então o ano vai começar. E a gente está esperançoso primeiro, de manter o cinema, manter essa crença, né? Essa crença no local de reunião, essa crença que o local de reunião modifica o urbano e que, ao modificar o urbano, muda as pessoas, muda o ambiente, torna melhor. Melhor para quem? Para nós, para a cidadania, para a nossa cidadania, para quem vive. Eu concordo com ele. A Petrobras nos informou, por nota, que vai focar seus patrocínios em ciência e tecnologia, além de educação, principalmente infantil. A Caixa Econômica Federal esclareceu que está em processo de revisão do planejamento de marketing para 2019. Bom, se novos deuses nascem a cada dia, os velhos deuses não devem estar achando isso muito bom. E claro que isso acaba em guerra. E assim a série American Gods, baseada na obra do escritor e autor de quadrinhos Neil Gaiman, vai arrebatando cada dia mais fãs pelo mundo. A segunda temporada acaba de estrear. E quem fala sobre o assunto é o nosso colaborador, Roberto Sadowski. Won't you join us, Shadow? American Gods é uma das melhores séries recentes da TV americana e é uma das melhores séries para a gente ver maratonando, né, de uma vez só. A premissa é muito bacana. Ela envolve um ex-condenado, Shadow Moon, que sai da prisão, descobre que a mulher dele morreu e acaba se tornando guarda-costas de um cara meio misterioso chamado Sr. Wednesday, né? Mr. Wednesday, Mr. Quarta-feira. Nesse bolo, ele descobre que existe uma guerra silenciosa entre os deuses do mundo antigo e os deuses da novíssima geração para poder competir sobre quem é irrelevante, quem não é e quem que detém o poder no mundo. No meio de tudo, Shadow Moon vai descobrindo o seu papel e encontrando o seu lugar. There's something special going on here and I feel a part of it. E é muito legal que essa primeira temporada que rolou no ano passado, ela deixou vários ganchos para a nova temporada que está começando agora na Amazon, para poder continuar essa mesma guerra. You are fooling yourselves. The storm is coming. Eu gosto muito do texto de American Gods porque é baseado numa série do Neil Gaiman, né, num livro do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman é o cara que eu acho que é o segredo mais bem guardado da cultura pop atual. Porque é um cara que ele despontou escrevendo histórias em quadrinhos, fez alguns livros, e a obra dele é simplesmente absurda de bom gosto, de qualidade, de inteligência, de bom humor, um pouco de violência, um pouco de sexo, tudo isso que está na mistura de American Gods. Is everyone in here a god? There are new gods growing in America. Now they want to destroy us. A Amazon percebeu esse filão do Neil Gaiman e está produzindo também Belas Maldições, que também estreia agora, que tem um tema, não digo parecido, mas digo com o mesmo DNA, que é uma luta de anjos e demônios juntos para poder impedir o apocalipse na Terra. There must be some way of stopping it. We have to work together. It's the end of the world we're talking about. It won't be the war to end all war. It will
the war to end everything. Então eu acho que daqui para frente o mainstream vai começar a prestar mais atenção ainda no Neil Gaiman e a gente fica esperando para ver que horas que a grande série dele vai virar alguma série de TV, né? Que é Sandman, que é a série de quadrinhos da Vertigo, da DC Comics, que meio que revolucionou os quadrinhos de fantasia na virada dos anos 80 para os anos 90. Então eu acho bacana que agora, nesse ponto, no novo século, a grande mídia mainstream tenha descoberto o Neil Gaiman e tenha em American Gods o melhor exemplo de como traduzir as suas palavras numa série que é sexy e é elegante e é bacana e é muito divertida também. O que eu acho que conta muitos pontos quando a gente vai sentar e passar horas na frente da televisão. This is America. The greatest story ever told. Are we ready? I am. Eu também. O arquiteto Herbert Holdfeder vem reformulando espaços gastronômicos do centro de São Paulo, sempre preservando a história de cada local. Ele nos levou para conhecer alguns. Acho que todo arquiteto ele almeja mesmo poder projetar, fazer projetos que tenha alma, que tenha história no centro da tua cidade. E o centro de São Paulo, eu acho que é o centro mais diverso que existe no mundo. Você tem várias culturas, várias etnias e é um espaço muito democrático. Então poder projetar aqui projetos diferentes, com conceitos diferentes, chefes diferentes, é um prazer enorme. Cada projeto que você for, que a gente desenvolveu aqui no centro, ele é único. Então, se você pegar a Casa do Porco e comparar com o Stair Rooftop, são projetos distintos. Então, a gente tenta sempre respeitar o local onde está inserido o projeto, respeitar o que é o chefe, o que o chefe quer trazer de gastronomia. A arquitetura em si, para o restaurante, ela te atrai. Então, quando a gente fala dos 3 pilares, a pessoa olha o imóvel através da fachada, ela acha interessante e fala, eu quero estar ali dentro. Quando ela chega dentro do restaurante, ela quer ser bem atendida. Sendo bem atendida e tendo um produto bom, então o sucesso é garantido. Então, a pessoa depois ela volta justamente por causa de um atendimento bom e por causa de um bom produto. O projeto da Casa do Porco, o elemento principal é o porco. Então a gente tenta contar um pouco dessa história, que começa lá na Guerra do Paraguai e ele vem junto com a ideia de onde que a cidade do que o Jefinho morava, que é São José do Rio Pardo. A gente tenta contar um pouquinho da história ali numa parede. Eu acho que isso é legal, você também chegar num espaço, chegar no restaurante e conhecer um pouco dessa história através da comunicação visual. Então esse nicho a gente começou também a trabalhar no desenvolvimento visual disso para conectar com a arquitetura. Esse é o Cop Stories Modernice, então um dos principais personagens que a gente conta a história aqui é o Burle Marx, paisagista. Então, por exemplo, esse espaço da sala de reunião é um resgate da primeira estufa que o Burle Marx visitou na Alemanha quando ele era criança e ele pegou a paixão pelo paisagismo. Então, o quindim era uma das principais sobremesas do Burle Marx. A gente resgata um pouco dessa história no menu também, contando um pouco da história dos produtos que são importantes para a cidade de São Paulo. A gastronomia é a forma mais antiga que o ser humano tem de se aproximar de um do outro, que é sentando à mesa. Tem coisa mais gostosa que sentar à mesa com alguém para trocar ideia? A gastronomia aproxima a gente, né? Potencializa isso, de aproximar, conectar o ser humano com a arte, conectar o ser humano com um ser humano mesmo. Acho que a gastronomia tem esse poder também de persuasão, sabe? Tem uma coisa de ocupação também, né? Porque você traz gente para cá e aí as coisas começam a andar. Muda, gera emprego, transforma, traz o público de volta para o centro da cidade, que muita gente tem medo, entendeu? E o centro, na verdade, não é um lugar perigoso, meu. O centro é como qualquer outro bairro na cidade.
Olha, todos os endereços estão na nossa página do Facebook. Bom, agora nós vamos para as artes plásticas. A modernista Djanira da Mota e Silva é a artista escolhida para abrir a programação do MASP, que vai tratar durante todo o ano de mulheres e feminismo. Injustamente pouco valorizada em vida, Djanira rodou o Brasil e levou a cultura popular para as pinturas, retratando o dia a dia, o trabalho do brasileiro humilde, as festas e manifestações religiosas. Essa é a primeira grande exposição da obra da Djanira no Museu Brasileiro, 40 anos depois da sua morte. É uma exposição que ela tem um recorte que vai dos anos 40 aos anos 70. Ela é organizada de maneira aproximadamente cronológica e com algumas aproximações de temas que a artista trabalhou ao longo da sua vida, como trabalho, como retratos e autorretratos, diversões e festejos, temas como o candomblé, que foi um assunto importante para a Djanira, e festas populares. É uma exposição que está bastante alinhado também com o eixo do ano, que é Histórias das Mulheres e Histórias Feministas. Integrante da família Job, de origem austríaca, Djanira passou a infância no interior de Santa Catarina. Jovem, trabalhou nos cafezais de Avaré antes de ir a São Paulo nos anos 1930. Para curar-se de tuberculose, aos 25 anos, fixou-se no Rio de Janeiro, onde aprendeu noções de arte com o pintor romeno Émeric Marcier. Autodidata, Djanira fez sua primeira exposição em 1942. Amiga de Pablo Neruda, Jorge Amado, Clarice Lispector e Manuel Bandeira, Djanira percorreu o país pesquisando temas nacionais. Foi a primeira artista da América Latina a ter uma obra na Pinacoteca do Vaticano. Houve muita discussão sobre o trabalho da Djanira, se ela era uma pintora primitiva, se ela era uma pintora ingênua, quer dizer, isso a gente acha que, de certa maneira, contribuiu para que, desde a morte dela, a posição dela tenha sido um pouco marginalizada nas narrativas mais comuns, frequentes e oficiais da história da arte brasileira, né? Ela é uma artista que teve uma voz pública e ela era extremamente a favor da liberdade de expressão para os artistas. Então ela foi uma artista que teve uma voz muito forte. Para ela a pintura era compromisso social. Isso tornou a Djanira uma mulher bastante proeminente, bastante forte no cenário da arte brasileira. Essa obra é A Vendedora de Flores, é uma obra que pertence ao acervo do museu, do MASP. É um trabalho que já traz um pouco essas questões políticas e sociais que a Djanira sempre buscou levantar, né, com a obra dela. É visível que é uma criança, né, ela está uma criança descalça, então uma criança pobre que está vendendo flores. É uma obra que fala assim sobre o trabalho infantil, com todas essas outras crianças ao redor dela, um pouco brincando, tendo a vida que talvez é possível que essa menina gostaria de ter. Esse painel que a gente está vendo aqui, ele foi encomendado pelo escritor Jorge Amado para seu apartamento no Rio de Janeiro. E a Djanira, ela vai executar esse painel com essas características e representar os orixás em todo o seu esplendor estético no meio da rua em Salvador. É uma forma de pensar o modernismo brasileiro a partir de fontes africanas, populares e fontes culturais que não são aquelas europeias que outras vertentes da arte brasileira insistiam como sendo as mais importantes. Eu acho que uma oportunidade muito importante que essa exposição oferece é de entender a trajetória da Djanira,
Como é que ela surge fazendo uma pintura popular que não está investida ali de uma formação acadêmica ou de um treinamento mais convencional. E ela vai, buscando ao longo da trajetória uma série de referências e de fontes. De fato, na exposição, a pintura dos anos 40 é muito diferente da pintura do final, né? E aqui a gente está diante de um dos exemplos mais contundentes dessa última pintura da Djanira, que é um tríptico que pertence a essa série que ela chamou de Minas e Minerações e ao qual ela se dedicou no final da carreira. Mira, admira a beleza da vida nas cores de Djanira, vira, revira e revela os nossos amores de Djanira. E agora a gente faz um intervalo rápido. No próximo bloco, o filme Eleições, com adolescentes protagonizando uma corrida eleitoral. O que levou a gente a construir a chapa? Não vou mentir. De começo foi para sair da sala. A gente queria sair da sala, a gente falou, vamos montar o Grêmio. É importante que a gente coloque bem que a gente é, porque a gente não quer grupo. A gente não quer o grupinho de funkeiro, a gente não quer o grupinho que gosta de futebol, a gente não quer o grupinho que gosta de eletrônica, o grupinho, não sei do que, a gente não quer grupo, a gente quer escola. E nos últimos dias, o mundo ficou chocado com duas tragédias. Na Nova Zelândia, o australiano Brenton Tarrant atacou a tiros os frequentadores de duas mesquitas. Dezenas de pessoas morreram e muitas ficaram feridas. Aqui no Brasil, a chocante invasão da escola estadual Raul Brasil, em Suzano. O que os dois casos têm em comum é que a internet, quando mal usada, pode ter consequências terríveis. O atirador da Nova Zelândia transmitiu ao vivo por uma rede social o momento dos ataques. E também publicou lá um manifesto onde se descreve fascista e contrário a imigrantes. Já os assassinos de Suzano usaram a internet para planejar o crime. As primeiras investigações da Polícia de São Paulo indicam que Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, eram frequentadores da Deep Web, um local na internet que fica oculto ao grande público. O que se chama de Deep Web é tudo aquilo da internet que não se pode acessar diretamente por um browser. Isso vai desde informação privilegiada, ou dados da sua conta bancária, dados sigilosos, até fóruns fechados. Para entrar numa mesa de debates é como se faz na vida real. Você só entra se você for convidado. Então, pode ter debate sobre time de futebol, pode ter debate sobre eu detesto esse trabalho em que eu trabalho, e também pode ter debate sobre pedofilia, sobre crime, sobre arma, sobre qualquer outra coisa. A Deep Web em si não tem nada de crime. Ela nada mais é do que um espaço que não é público em que as pessoas debatem coisas. Há fortes indícios que os dois jovens frequentaram um desses fóruns fechados na internet para organizar os ataques contra os alunos de Suzano. Esse Dogo Lachan, como vários outros nomes, é só mais uma dessas salas em que as pessoas conversam sobre os temas que quiserem na internet. A questão é a seguinte: como não tem ninguém olhando e como você tem a garantia de uma anonimidade, você começa a aumentar o seu nível de sinceridade e, principalmente, você começa a ter opiniões cada vez mais radicais, sabendo que você não vai sofrer aquele filtro social que você sofre quando você fala uma besteira num ambiente um pouco mais diverso. Então, é mais ou menos como se você não gostasse muito de cachorro e você entrasse num ambiente de odiadores de cachorro. Aos poucos, o ambiente vai se tornando cada vez mais agressivo e você vai achando isso cada vez mais normal. Dizem que há uma associação de participadores dele com o massacre que aconteceu na escola, no Realengo, no Rio de Janeiro. Isso não se tem certeza. Houve várias citações ao Realengo, até porque também foi um dos primeiros desses casos grandes no Brasil. O que se sabe é que existe uma relação muito grande com o caso de Columbine nos Estados Unidos, que foi também um dos primeiros casos que aconteceu lá, porque ele se tornou muito famoso. Uma coisa muito comum desse tipo de crime, um tipo de crime muito chocante e inédito, é que ele precisa de um modelo. Normalmente ele começa copiando alguém.
No caso dessa escola, muitas vezes nos fóruns foram feitas menções ao massacre em Columbine e a um jogo. Né? Não é que o jogo tenha feito mal, o problema é muito anterior a isso e muito mais complexo do que isso. O jogo providenciou o modelo. Então, como o jogo usava a besta e o jogo usava a máscara, os meninos resolveram usar a besta e a máscara. Se fosse um outro jogo com outras armas, iam fazer de outro jeito. E o massacre de Columbine inspirou parte da vestimenta, etc. Uma coisa que pouca gente lembra é que o massacre de Columbine foi inspirado em uma cena muito famosa de um filme muito famoso, que foi Matrix, o momento em que os dois heróis entram atirando indiscriminadamente num prédio, matando tudo que é segurança pelo caminho. Você culpar o videogame é mais ou menos como você culpar Hollywood. É extremamente errado, é reducionista e não faz bem a ninguém. O que a gente tem é um problema extremamente complexo e que provavelmente, da mesma forma com que se faz em pedofilia, a polícia vai ter que ter mais ações de inteligência para tentar descobrir nesses ambientes, com infiltrados, como uma atitude violenta pode ser prevenida. Agora uma outra história também envolvendo uma escola pública de São Paulo que nos dá um pouco mais de esperança. A diretora Alice Riff acaba de estrear um documentário onde estudantes secundaristas são os protagonistas numa corrida eleitoral. O documentário Eleições mostra como os alunos se organizaram para eleger os representantes do Grêmio da escola. Na disputa, 4 grupos com opiniões e visões de mundos bem diferentes. Mas no final, alunos, professores e pais estão envolvidos para melhorar o ambiente escolar. Para esse filme, para esse doc, a equipe passou 3 meses na escola, né? Convivendo com os alunos, chegando perto ali da rotina, se aproximando deles. Num período que eles estavam numa efervescência, que era exatamente essa história do Grêmio Estudantil, de uma eleição. E aí, o que você encontra nessa escola? A gente chegou numa escola que tinha umas paredes verdes e muita pouca coisa, assim. Você não via muitos elementos, as classes eram vazias e tal. Então, à primeira vista parece que falta muita coisa. E quando a gente começa a acompanhar essa eleição, a gente vê a potência da juventude e a potência que tem quando a gente coloca lá jovens que se reúnem em grupos que eles se identificam e que, enfim, não se identificam com os outros e começam a pensar a escola e pensar nessa coisa coletiva que é de todos e como que ela pode ser melhorada. Poderia falar com os alunos que gostam dessas coisas. Só mais uma coisinha. Respeito sempre. Não vai com a cara do outro, respeita, fazendo favor. Ele foi mais que um filme, né? Foi um grande projeto nosso dentro da escola. Então a gente foi lá para fazer um filme, mas teve uma série de oficinas. Teve oficina de teatro do oprimido, teve oficina de cartaz na época que eles estavam fazendo os cartazes, teve uma mini oficina de jornalismo para a turminha que fez a cobertura das eleições dentro do próprio filme. Então, a gente entrou no currículo pedagógico da escola. Então, foi a escola que acolheu a gente, de todos, assim, pais, alunos, professores, funcionários. Que a gente entende que a escola é o espaço e o ensino médio é o espaço que a gente deve garantir uma aprendizagem para trazer reflexão crítica para esses estudantes. No primeiro dia de aula do ano passado, faz exatamente um ano, e eu não sabia nem se ia ter chapa. Assim, eu falava para eles, inclusive, que se eles não quisessem fazer eleição, eu falava, vai ter eleição? Ah, não sei. Eu falava, se vocês não quiserem também não tem problema, sabe? Então eu não sabia quais iam ser as chapas que se formavam. No final eles formaram 4 chapas. A chapa rosa, que é uma chapa feminista, a chapa mais diversidade, que é uma chapa LGBT, a chapa paz, PAS, Partido Alarico Silveira, que é dos meninos do fundão. O que levou a gente a construir a chapa, não vou mentir, de começo foi para sair da sala. A gente queria sair da sala, a gente falou, vamos montar o Grêmio. Eu acho que é importante eles terem voz porque eles mandam bons recados. E a chapa D, que é a chapa identidade, uma chapa um pouco mais diferente das outras que estavam muito mais na brincadeira e era muito mais barulhenta e tal, era uma chapa muito mais assim hierarquizada e séria e tal, e que também é uma chapa bem interessante. É importante que a gente coloque bem que a gente é, porque a gente não quer grupo. A gente não quer o grupinho de funkeiro, a gente não quer o grupinho que gosta de futebol, a gente não quer o grupinho que gosta de eletrônica, o grupinho, não sei do que, a gente não quer grupo, a gente quer escola. Existe uma coisa de o jovem não sabe o que fala, o jovem vai saber quando crescer, não tem responsabilidade, e não, sabe, a gente estão construindo a sociedade, inclusive
uma série de coisas que estão acontecendo politicamente vai refletir no futuro próximo deles. Então a gente precisa trazer eles para próximo e se aproximar deles, né, quando a gente discute sociedade. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. E no próximo bloco, a banda Francisco El Hombre, com um novíssimo trabalho aqui no estúdio, é o Rasca Cabeça. Segundo eles, é um disco sem meio termos, sem meias palavras. O tempo é sua morada. Trago na aba da minha saia, costurada em zigue-zague, café preto e um cigarro. Seu canto e gargalhada ecoando pela casa. O tempo é sua morada. Música no estúdio do Metrópolis. O primeiro disco deles se chama Solta as Bruxa. E já ali eles levantaram questões políticas, feministas e sobre igualdade. A banda Francisco El Hombre está aqui no Metrópolis apresentando pela primeira vez na TV o novíssimo disco Rasga Cabeça, que eles consideram assim uma ruptura. Com vocês, Francisco El Hombre. Travou! Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Medo de cair da rotina assim, sem amor a vida, pra se iludir, travou. Morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho, parou, travou, deu tela azul. A máquina 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 parou. Rasga a cabeça. Travou. Travou. Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Medo de cair da rotina assim, sem amor a vida, pra se iludir, pra se iludir, travou. Morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho, parou, travou, deu tela azul. A máquina 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 parou. Quase que eu travei várias vezes que vocês davam umas entradas falsas, eu entrava para apresentar vocês, mas não era ainda a hora, vocês continuavam tocando. Deixa eu apresentar aqui a banda para vocês. O Matheus costuma tocar guitarra, mas está com um violão, é isso. É, mais ou menos isso, né? O Andrei está na guitarra,
Sebastião tá na bateria, o Rafa tá no baixo, Juliana vocal e percussão. Eu anunciei uma ruptura que vocês têm falado aí a respeito desse disco. Que espécie de ruptura que é? Eu acho que chegou um momento, depois de 3 anos rodando com Solta as Bruxas, onde era necessário a gente se reencontrar, se redescobrir. Querendo ou não, eu acho que a gente está num momento social onde nossos discursos precisam se repaginar, onde a gente precisa aprender a ouvir um pouquinho melhor a sociedade e responder ao que está acontecendo com novas cores, com novas maneiras de comunicar. E pra gente é isso. O Rasga a Cabeça é isso? É. Esse É um novo renascimento. disco de vocês. Que é o segundo disco, se chama disco cheio, né? Vocês já lançaram alguns EPs, etc e tal. Rasga a Cabeça é o segundo disco. Segunda vez que vocês vêm ao Metrópolis, inclusive. Não é? Obrigado pela presença de vocês. Agora, eu li, inclusive, no site de vocês, que tinha assim, ó, sonoridades latino-americanas e um pé na estrada. Letras em espanhol com sotaque brasileiro, português com sotaque latino. Ainda continua isso? A gente está falando muito do tempo e espaço em que a gente está agora, sabe? A gente está vivendo em São Paulo já faz alguns anos e a gente tem que comunicar com o lugar e com o tempo em que a gente está. Então, acabou que a gente trouxe algumas músicas em espanhol ao longo do processo do disco, mas elas acabaram não ficando, assim. Foi um processo orgânico de comunicar mais com aqui. Falar mais em português mesmo. Vocês lançaram 2 singles antes desse disco ser lançado nas plataformas digitais. Uma música, vocês inclusive lançaram, das 2 músicas vocês lançaram videoclipes. Uma música se chama Adrenalina. Tem uma pegada o quê? É uma pegada meio punk, meio rock and roll, meio hard. É isso. Com tudo isso? Chama adrenalina, chama adrenalina. O clipe, qual é a ideia do clipe? Ele remete à cena onde a gente cresceu. Cena de garagem. Eu acho que é a primeira música que a gente lança que dá indícios daquilo que está por vir no Rasga Cabeça. É a primeira vez que a gente comunica o que está por vir. Que a gente tinha lançado no final do ano passado o primeiro single do disco, que é O Tempo é Sua Morada. Depois a gente lançou um single com Brasa, que é Batida do Amor. E, na verdade, tudo isso era umas peças para fazer as pessoas acreditarem que o que estava por vir era algo muito bonitinho, muito pop. E não, o que vem é o Chama Adrenalina. De certa maneira, é uma reconexão a nossas raízes punk rock de garagem, porém repaginado para o nosso hoje. Claro. Vocês tinham intenção de gravar alguma coisa em Cuba, um documentário, uma coisa assim. Sim. Foi isso? É muito interessante. Agora a gente vai poder lançar... O primeiro show de lançamento do Rasga Cabeça vai ser em Havana. Que legal. Que é uma enorme responsa, acho lindo. E eu acho muito interessante porque a primeira e única vez que a gente foi até agora em Cuba foi logo antes de lançar o Solta as Bruxas. E a gente gravou um documentário lá que vai sair esse ano. E é muito interessante porque lá você vê o processo de nascimento de muitas músicas, como Triste Locomar, como Bolsonaro, músicas que até então a gente se olhava porque a gente ia errar, e que agora já viraram naturais e conhecidas pelo país inteiro. Então é curioso estar voltando para Cuba, para o México, nesse momento onde a gente está lançando um disco agora, e vamos experimentar pela primeira vez tocar ele ao vivo, um disco que é completamente em português, num país que fala espanhol. Aí a gente tem que ser muito interessante, muito inteligente e resgatar aquilo que a gente aprendeu tocando na rua. Que não é apenas se apresentar como algo concreto, fechado, eu estou aqui me apresentando a você, se não é, vem aqui trocar uma ideia. Eu vou fazer barulho e eu vou tentar comunicar uma mensagem e esse barulho vai atingir seu corpo, vai atingir seus ouvidos e vai causar uma reação. Porque por mais que a gente cante nesse disco novo sobre ansiedade, sobre coisas tensas, que todos sentem, no final das contas, por que a gente faz isso? Porque a gente tem que tratar todas as nossas emoções, não apenas cantar sobre a alegria. A gente tem que cantar sobre as nossas ansiedades e nossos medos, porque, querendo ou não, é nesse mar que a gente se cura. Eu gostaria que vocês apresentassem, então, o primeiro single do disco, que é a música que se chama O Tempo
é sua morada. Isso, é isso? exatamente. Pode ser? Pode ser. Aqui Pode. agora, no Metrópolis? Bora. Vamos lá. Francisco El Hombre. Trago no peito costuradas fotos de memória fresca, pão quentinho sobre a mesa. O cheiro sobe a escada, acordo e não vejo nada. O tempo é sua morada. Trago na aba da minha saia, costurada em zigue-zague, um café preto e um cigarro. Seu canto e gargalhada ecoando pela casa. O tempo é sua morada. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Para, 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 não vou esquecer, não vou esquecer, vou te celebrar, não vou esquecer, vou te celebrar, não vou esquecer, vou te celebrar. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Não vou esquecer, vou te celebrar. 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 Ok, pessoal, muito obrigado. E no próximo bloco tem Nat King Cole. E agora, as nossas dicas de exposições para ir de avião. Metrópolis de volta. Está acontecendo em São Paulo a 6ª Mostra Internacional de Teatro com peças nacionais e de mais 6 países. O destaque é o diretor suíço Milo Rau. Dá só uma olhada em outras atrações.
A MIT, ela se mantém aí com seus 4 eixos, né? A gente tem um eixo de espetáculos internacionais, estreias, um eixo brasileiro, né, da Plataforma Brasil, os olhares críticos e o último eixo que é de ações pedagógicas, que justamente os intercâmbios, as residências artísticas, as oficinas, os workshops. Estamos muito felizes com o resultado, acho que nós conseguimos implementar um sonho antigo, que é a plataforma, que é a MIT-BR, o programa de internacionalização das artes cênicas. Abrimos a mostra com uma discussão sobre homofobia, né? A mostra abre com um espetáculo Milo chamado A Repetição, que trata de um crime de homofobia, e que eu acho que são questões aí urgentes, importantes, e que eu acho que a MIT, nesse sentido, ela não está recuando em nada, assim, né? Em questões que nós julgamos que são questões aí, né, prementes, que têm que ser trazidas, que têm que ser colocadas na roda, né? Milo Hall é um artista que a gente já queria trazer há muitos anos. São 3 espetáculos que a gente está trazendo. Isso não é uma trilogia, são 3 espetáculos diferentes, realizados em momentos distintos aí da vida dele. O trabalho seguinte, que é o segundo dele dentro aqui da mostra, que se chama 5 Peças Fáceis. É um espetáculo que faz uma denúncia contra a pedofilia. E de uma maneira muito sensível, né, muito delicada. E o terceiro trabalho, que chama Compaixão, a história da metralhadora, que aí ele traz uma questão que também acho que é importante para nós, que é justamente que está no título do trabalho, a história da metralhadora, que é essa questão das armas, né, dos armamentos. A gente também vai ter um Artista em Foco nesse âmbito brasileiro, né, dentro da Plataforma Brasil. Aí houve a escolha da Marta Soares como essa Artista em Foco, que tem uma trajetória muito consistente, né? O Paisagens para Não Colorir, que é um espetáculo latino-americano, do Chile especificamente. É um trabalho que está também como o trabalho do Milo, né? Ele está dentro dessa lógica aí de um teatro documental. Eles fizeram todo um trabalho de entrevistas e conversas com, sei lá, eu acho que mais de 100 adolescentes chilenas que falam sobre a situação delas, né? Ou seja, o que é ser um adolescente hoje no Chile. A gente tem o Mágica de Verdade, que é um projeto também que deixa a gente muito feliz, porque o espetáculo é muito divertido e, ao mesmo tempo, muito crítico, né? Ele, de uma certa forma, ele critica o fato da gente ser capturado por essa lógica do entretenimento. E há exatamente 100 anos, no dia 17 de março de 1919, nascia Nathaniel Adams Coles, que o mundo inteiro conhece como Nat King Cole. Exatamente, pianista de jazz celebradíssimo. Ele enfrentou, inclusive, a crítica quando buscou uma guinada mais popular, né, explorando um outro talento extraordinário dele, que é a voz, né? Que voz! O público, claro, queria ouvi-lo mais e mais. Entre o final dos anos 40 até meados dos anos 60, foi um gigante da música americana, um dos gigantes, né? Sempre no primeiro lugar das paradas de sucesso. Morreu precocemente de um câncer aos 45 anos. Nat King Cole encerra o Metrópolis deste domingo e terça-feira a gente está de volta, Cunha Júnior, com um novo membro da Academia Brasileira de Letras. Você vai entrevistá-lo? Aí vamos, um grande abraço para ele. Tá bom. Inácio de Loyola Brandão aqui no nosso estúdio, hein? Um beijo para vocês. Até mais. Até terça-feira. Tchau, tchau. Great composers, Mr. Victor Young. When I